Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago da Wise One e seja bem-vindo ao canal Certificação MCSA. Olá, agora eu vou mostrar para vocês como que cria um novo disco virtual. Então você vai abrir aqui o teu Hyper-V, novo disco rígido. Muito bem. Aqui é a primeira tela, não quer dizer nada. Aqui você vai escolher o formato, tá? Por quê? Porque qual a diferença? Na verdade já está explicado aqui resumidamente, né? Eu vou só comentar em cima. É, se você tiver num ambiente Windows Server 2012 ou 2012 R2, você vai escolher isso aqui de olho fechado e vai para a próxima tela, porque é o formato mais novo, ele suporta discos até esse tamanho gigantesco aqui, 64 TB, e ele tem, né, funcionalidades mais novas, como, por exemplo, aqui o que está descrito aqui, que ele é mais resiliente a problemas de consistência que possam ocorrer em resultado de falhas de energia nela. Ou seja, ele, ele não vai se corromper com tanta facilidade. O VHD ele era suportado, ele era usado até o Windows Server 2008 R2. A limitação dele é o tamanho de até 2 TB, tá? Mas aqui, por exemplo, o Hyper-V aqui do Windows Server 2012 ou 2012 R2 também suporta. Se você importar um VHD de algum outro lugar, você pode criar uma máquina virtual de geração 2, por exemplo, e usar VHD, não tem problema, tá? São só um pequeno detalhe. Claro que tem mais diferenças, mas aqui o foco do vídeo é mais prático. Aqui eu vou dar só uma explicação resumida, que não é uma aula teórica aqui, tá? Então por isso que não vou me demorar muito aqui. Então você escolheu qual tipo de disco. Então aqui é mais ou menos a ideia da... Se você já viu o vídeo lá da configuração da memória dinâmica, é mais ou menos a mesma ideia. Então funciona da mesma maneira do que a memória da máquina virtual. Você pode deixar um tamanho fixo alocado já, por exemplo, eu quero um HD de 50 GB. Ele vai alocar 50 GB, né? Vai pegar esse espaço lá do armazenamento que o servidor tiver, servidor físico. Vai alocar 50 GB e tchau, não tem o que fazer. Se algum, alguma outra VM ou servidor precisar do espaço, não tem o que fazer, tá? Tá alocado isso aqui. Se usar, se não usar, não, não tem diferença. Expansão dinâmica, ele funciona dinamicamente. Então, você vai colocar só o valor máximo aqui. Eu posso usar até 50 GB. Então, você põe lá 50 GB. Ele vai criar um VHDX nesse exemplo, mas também pode ser VHD. E, e vai começar lá com, acho que é um valor bem, acho que não dá nem, são kbytes. Começa lá. Aí você começa a instalar as coisas aradas e tal, e ele vai crescendo, crescendo até, conforme que você for instalando e o que for usando, até o valor máximo. E a diferença, também uma vantagem aqui desse tipo de disco, é que se, por exemplo, chegou lá no valor máximo, gastei 50 GB, preciso de mais 10. Para você aumentar ele, é bem mais fácil. Você vai ali, já tem você vai no editar disco, você aumenta o disco ali e pronto. Aumenta a diferença que você precisa e já funciona. No disco fixo não dá para fazer, mas não é bem assim. Ele vai fazer uma cópia para o disco novo e vai demorar uma infinidade se comparado com o disco de expansão dinâmica. Né? Então você pode pensar, mas então você sempre escolhe isso aqui. Uma das razões que o pessoal escolhia o de tamanho fixo no lugar do expansão dinâmica, isso antes, né? Era desempenho. Porque esse processo de crescimento desse tipo de HD, ele tem um delay, né? Só que hoje em dia isso aí é 1, 2%.
né? No caso, esse aqui funciona sempre a 100%, esse aqui vai funcionar a 98, 99, e também não é todo o tempo, é só quando for crescer. Então, você está instalando um negócio, ele está crescendo, ele vai perder um pouquinho. Quando estabilizar de novo, vai voltar 100%, entendeu? Então, hoje em dia não tem mais por que usar esse tipo de disco rígido virtual, né? Sim, quando você for, se você for criar um tal do zero, né? Agora, se você já tem um utilizado, se você já está utilizando um, já está em produção, tem que importar, não pode mexer, né? Vai ficar assim. Mas quando você sempre for criar, você já vai abandonando esse tipo aqui, tá? Outra diferenciação é, é o seguinte: vai ter lá, você vai ter um HD que vai ser um disco, você vai ter um disco pai que você quer deixar intacto. Então, por exemplo, normalmente o pessoal usa isso para fazer clone, por exemplo. Então, você tem uma VM prontinha lá, claro que tem outros usos, né? Lógico. Você tem uma VM prontinha lá, por exemplo, que acabou, só instalou o sistema operacional e não fez nada. Tá pronta lá. Aí o que você faz? Você executa o sysprep nessa instalação. Aí quando ele termina, ele vai generalizar, né? O sistema operacional vai apagar todas as identificações únicas e vai desligar a máquina, a máquina virtual, no caso. Aí na próxima vez que for feito um boot, que ele vai criar todos os identificadores únicos. Os UIDs, SUID, SID. E daí, então o que você pode fazer? Você tem isso, roda o sysprep, desliga a máquina, vai numa outra máquina, cria lá a máquina virtual, vai numa outra máquina virtual e cria um disco de diferenciação. Aí você vai ligar, ele vai criar um disco novo, só que ele vai estar ligado, anexado àquele disco anterior daquela outra instalação. Aí você termina a instalação e quando você rodar a máquina virtual, todas as diferenças, tudo que for gravado de diferente, né, tudo que for alterado em relação ao pai, vamos chamar assim, que é aquele primeiro HD lá, ele vai gravar no teu HD, no HD dessa máquina virtual, tá? No HD filho, vamos chamar assim. E o HD lá, o HD pai, ele fica inalterado, entendeu? Então tudo que muda, tudo que se instala, fica tudo no filho. Então, por exemplo, você tem uma máquina virtual desse exemplo aí. Daí toda vez que você precisar de uma máquina virtual nova, você só vai ali, cria um de diferenciação e você já tem, por exemplo, o Windows instalado. Claro, tem outros usos, mas, por exemplo, para você ganhar tempo, entendeu? E é basicamente assim. Ok. Então você vai escolher aqui, vamos. Esse é o padrão. Um nome, uma pasta para. Você já pode tirar daqui, põe lá numa unidade que é um storage teu e tal. Esse é o tamanho máximo. Essa opção aqui você pode pegar um drive teu inteiro e criar um VHD dele, tá? Tipo, você pode usar isso aqui para virtualizar, por exemplo. Você tem claro que colocar um HD de um desktop no servidor já é meio complicado, né? Mas de repente se for tem maneiras mais fáceis de fazer isso. Mas por exemplo, você tem um HD de uma máquina que você quer transformar, ou o próprio servidor também, né? Você quer virtualizar um servidor, o que você faz? Põe aqui, coloca a unidade C lá do cara, clica aqui, e daí ele vai transformar esse disco inteiro num VHD, VHDX. Daí o que você faz? Cria uma nova máquina virtual, anexa esse disco aqui e boa, ele vai inicializar. Você vai ter que fazer algumas ajustes ali, mas nada muito fora do normal. Aqui é o tamanho máximo, esse máximo é o máximo, não que eu tenha no servidor, tá? É o máximo que o formato do disco rígido virtual suporta. Então aqui 64 TB, lembra que eu te expliquei que é o máximo que o VHDX formata. Se eu mudar aqui para VHD, quando eu for lá, tem o máximo aqui, tá? Mas de qualquer maneira eu vou criar de 2 GB, então não importa.
Esse aqui é o resumo, tal. Confere, tudo certo. Concluir. Apertou concluir, ele cria. Ok? Então é isso aí, não tem muito segredo. Até a próxima.